Leitura do livro de Jó. Um dia, foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor disse-lhe: Reparaste o meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo que ele possui, podes dispor, mas não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Estava os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Se eu conseguir escapar, só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando, quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-no consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. 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 Ó Senhor, ouvi a minha justa causa.
Escutai-me, atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face aqui me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai-me o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo. Quem procura proteção junto de vós, inclinai o vosso ouvido e escutai-me. 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 Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhe: quem recebe esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós lhes proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Reverendo Frei Arilson, estimado Diácono Batista, caríssimos confrades, nossos irmãos da Ordem Terceira, os religiosos aqui presentes, religiosas, irmãs preciosinas, devotos e devotas de São Francisco de Assis, povo de Deus aqui reunido em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, paz e bem. Hoje nós estamos no nosso quarto dia, nesse itinerário que a nossa paróquia nos propõe para celebrar bem a festa do nosso padroeiro. A liturgia de hoje não nos direciona para outro caminho senão a meditação desta parte do Pai Nosso, que muitas vezes é difícil de ser vivida por nós, que é a seguinte: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De fato, o Salmo 62 já nos ensina que uma palavra Deus falou, duas ouvi. É a realidade, a experiência de ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ouvir a nossa voz interna, que é muitas vezes rebelde. É ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo ouvir a nossa vontade, que diverge muitas vezes dos mandamentos e do amor de Deus, que nada mais quer do que nos aproximar da nossa salvação. E nós muitas vezes, por conta do pecado, vamos nos distanciando. Os irmãos também que acompanham têm essa experiência. Vocês que nos acompanham pelas mídias têm essa experiência de que quando o pecado se aproxima, as tentações, e nós acabamos fazendo a vontade distorcida, rebelde nossa, em vez da vontade bondosa de Deus, nós acabamos pecando. Eu não poderia falar mais nada a partir daqui se eu não fizesse duas perguntas fundamentais para vocês. A primeira é: o que é a vida interior? Que nós tanto falamos, nós tanto buscamos, e os padres falam, e às vezes passa a vida toda, né, Frei? Para ensinar para o povo o que é a vida interior. E a segunda pergunta fundamental é: o que é a santidade? São duas perguntas fundamentais para um cristão católico. Não para os protestantes, porque eles não acreditam na santidade, né? Então, o católico, o que é a santidade? E o que é a vida interior? A vida interior nada mais é, estimados irmãos e irmãs, do que a vida do próprio Cristo dentro de nós, iniciada pelo batismo. É a habitação da Santíssima Trindade que quer fazer do nosso coração a sua morada. Tá certo, Frei? Vida interior é a vida do próprio Cristo dentro de nós, que vai sendo formado através dos sacramentos, através da caminhada, através da persistência, da paciência, de lágrimas, de alegrias, de dores, de vitórias, de percas, mas é formado nesse dia a dia. São Francisco soube viver a vida interior, desde o seu batismo,
até a vivência de todos os sacramentos, menos o da ordem do matrimônio. Mas ele soube sim, de todas as maneiras, viver os sacramentos e a vida interior dentro de si. E o que é a santidade? Aí sim, vocês podem ver nos nossos altares os inúmeros testemunhos de santos e de como eles viveram a santidade. Por exemplo, para São Paulo, a santidade nada mais é do que ter os mesmos sentimentos de Cristo. É viver como Jesus viveu, é sonhar os sonhos de Jesus, é buscar o reino que Jesus buscava anunciar. Por isso que para São Paulo a santidade é se tornar Cristo, um outro Cristo. E São Francisco soube viver isso. Para Santa Teresinha, e hoje nós entramos nesse tema, a santidade nada mais é do que conformar a nossa própria vontade à vontade de Deus. Lógico, uma mulher destemida, forte, que teve sim que manifestar a vontade de Deus através de uma certa rebeldia que as irmãs não entendiam. Mas ela soube ouvir a voz de Deus e reformar o Carmelo. São Francisco de Assis nos ensina a ser obedientes. A sua segunda admoestação nos dá dicas de como nós podemos viver a santidade e a vida interior hoje, nos nossos dias. A segunda admoestação fala o seguinte: o mal da própria vontade. Come o fruto proibido quem se apropria da sua vontade e se exalta dos bens que são de Deus, que não são os nossos. Ou seja, aquele que faz a sua vontade e além de roubar, de certa maneira, a vontade de Deus, para se fazer a sua vontade e se tornar um certo Deus com D minúsculo, a pessoa também vai pouco aos poucos se exaltando à custa dos bens que Deus nos dá. Se você tem o dom de cantar, cante como algo que Deus te deu para exaltar o seu nome, nome de Deus. Se você tem o dom de sorrir, faça com que o seu sorriso lembre a esperança e a alegria dos filhos de Deus. Então Francisco soube viver isto que nós estamos falando hoje e que nós temos que buscar hoje e sempre. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Jó, hoje nós ouvimos, né? A primeira leitura, Jó, um homem paciente que soube fazer a vontade de Deus. Qual é a frase que fica para a gente, toda aquela desgraça que aconteceu na vida dele? Os filhos que vão morrendo, as terras que vão sendo perdidas. Qual é a mensagem? O que aquece o nosso coração, senão ele dizer: o Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então saber que Deus nos dá, mas que Ele muitas vezes nos tira para nos corrigir, para nos provar, é muito importante quando nós nos decidimos a fazer a vontade de Deus. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê paciência, verdadeira liberdade, gratidão e admiração pela palavra de Deus. Estimados irmãos e irmãs, a vida interior, portanto, para Francisco, passa por aquilo que nós ouvimos hoje no Evangelho. A humildade de uma criança que se torna exemplo diante de apóstolos velhos, com ideias caducas, com ideias do mundo. Portanto, façamos do Evangelho de hoje uma via, assim como Santa Teresinha entendeu, fazendo uma pequena via. Façamos como Francisco, que também entendeu isso. Olha só como ele chama Deus: Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor. Ele é o pobrezinho de Assis. Ele é o menor dentre os discípulos. E ele nos ensina a ser assim. Agora sim, Francisco, nós sabemos porque tu fostes um grande santo, porque soubestes viver a obediência tal como filho de Deus. Pai, se é do teu agrado, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Agora sim, Francisco, nós sabemos
porque és um grande santo, porque soube como Maria fazer na sua vida a vontade do Pai. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora sim, Francisco, nós sabemos porque és um grande santo, porque és obediente à Santa Igreja e ao testemunho dos santos. E esse testemunho, meus irmãos e irmãs, nos ajudará a alcançar a nossa salvação. O que é a vida interior é a vida de Cristo em nós. O que é a santidade, descubra no seu dia a dia, vendo o testemunho dos santos, o testemunho da Igreja e o testemunho deste grande homem e santo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.